Você já ouviu alguém dizer que sofre porque carrega uma maldição hereditária? Talvez já tenham falado que certos problemas na sua família, vícios, doenças, separações, falências, brigas constantes, são resultado de algo espiritual que vem passando de geração em geração. Isso cria medo, isso cria insegurança. Isso faz a pessoa pensar que não importa o que ela faça, sempre estará presa ao passado da família. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Será que existe uma maldição automática que acompanha alguém só porque nasceu em determinada família? Vamos entender isso com base na palavra de Deus e não em opiniões. Em Êxodo 25, Deus fala que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Muitas pessoas param o versículo aí e constroem uma doutrina inteira sobre maldição hereditária. Mas o texto continua dizendo, daqueles que me odeiam. Ou seja, não é uma sentença automática, é consequência de um padrão contínuo de desobediência. Se a próxima geração continua no mesmo pecado, colhe as mesmas consequências. Isso não é maldição mística, isso é princípio espiritual. Agora veja algo ainda mais claro. Em Ezequiel 18:20 está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Deus deixa claro que cada pessoa responde por si. Cada um tem responsabilidade diante dele. Então, o que muitas vezes chamam de maldição hereditária pode ser, na verdade, padrão familiar repetido. Se uma família vive em violência, a criança cresce achando normal reagir com agressividade. Se uma família vive em medo, a próxima geração aprende a viver limitada. Se há vício, o ambiente influencia. Isso é influência, não é sentença espiritual inevitável. Agora preste muita atenção nisso. Em Gálatas 3:13 está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Se Cristo nos resgatou, significa que quem está em Cristo não vive mais debaixo de condenação espiritual herdada. A cruz foi suficiente, o sacrifício foi completo. Jesus não morreu parcialmente, ele venceu completamente. Então a pergunta não é se existe maldição hereditária automática. A pergunta é, você está vivendo alinhado com Cristo ou está repetindo padrões antigos? Porque quando alguém decide andar com Deus, a história muda, a linhagem espiritual muda, a identidade muda. E aquilo que parecia inevitável começa a ser quebrado pela transformação da mente e pela renovação do espírito. Não é sobre medo, é sobre posicionamento. Não é sobre viver assustado com o passado, é sobre viver consciente da autoridade que existe em Cristo. E é exatamente sobre esse posicionamento que precisamos falar agora. Se existe algo que precisa ficar claro, é que você não está condenado a repetir a história da sua família. Talvez você tenha crescido vendo erros constantes, talvez tenha visto ciclos de destruição, talvez tenha pensado em algum momento que era apenas questão de tempo até acontecer com você também. Mas a Bíblia mostra algo poderoso. Quando alguém decide andar com Deus, um novo começo acontece. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não é uma frase simbólica, isso é uma realidade espiritual. Nova criatura significa nova identidade, nova mentalidade, novo destino. O passado pode ter influenciado você, mas ele não define você. O que define você é a decisão que toma hoje. Se houve idolatria na família, você pode escolher adorar somente a Deus. Se houve vício, você pode escolher disciplina e transformação. Se houve violência, você pode escolher perdão e domínio próprio. Isso é rompimento de ciclo. E rompimento de ciclo não acontece com medo, acontece com posicionamento. Muitas pessoas querem uma oração forte que quebre algo invisível, mas esquecem que libertação também envolve mudança de comportamento, renovação da mente e vida diária com Deus. Romanos 12:2 diz para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que a batalha não é mística, é espiritual e prática ao mesmo tempo. Quando você alimenta sua mente com a palavra, quando você escolhe obedecer, quando você rejeita padrões antigos, você está quebrando qualquer ciclo negativo. E se houver qualquer influência espiritual tentando oprimir, o nome de Jesus é suficiente, porque Filipenses 2 diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobra.
Então agora, ore comigo com consciência, não com medo. Senhor Deus, eu reconheço que em Cristo eu sou nova criatura. Eu rejeito todo padrão antigo que não vem do Senhor. Se houve erros no passado da minha família, eu escolho não repetir. Se houve pecado, eu escolho santidade. Se houve destruição, eu escolho construção. Eu declaro que minha vida está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Toda influência que não vem de Deus, eu rejeito agora. Minha mente pertence ao Senhor. Minha casa pertence ao Senhor. Meu futuro pertence ao Senhor. Eu não vivo preso ao passado. Eu vivo guiado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Entenda uma coisa. Você pode ser a geração que muda tudo. Você pode ser o ponto de virada. Você pode ser aquele que decide que a história não termina em fracasso, mas começa em fé. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui. Eu escolho viver a nova história que Deus tem para mim. Isso fortalece sua fé e encoraja outras pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E nunca se esqueça, em Cristo você não carrega maldição, você carrega promessa.